Ai ai, FNAF. A famosa franquia criada por Scott Cawthon que revolucionou o gênero de mascote horror e que junto trouxe uma onda de séries de FNAF junto com Minecraft. E se tu já presenciou essa época aí, você deve conhecer a série de Sister Location do Minguado. Então eu decidi reassistir a série, analisar ela e resumir para vocês. Então senta no sofá, pega uma pipoca e simbora. A série começa mostrando um lugar abandonado e logo em seguida troca para nossos dois protagonistas, Minguado e Hulk. Os dois foram caçar uma pizzaria, mas o local parece mais uma casa abandonada. Eles entram na casa e vê o local caindo aos pedaços, com teia de aranha, sangue e uns animatronic. Eles encontram um elevador e olha essa fala do Hulk. Tá, esse lugar tá abandonado, um elevador desse vai cair com a gente, né? Caramba, Sério, amigo? a gente vai cair! Ah! Eles acordam e quando abrem a porta do elevador percebem que estão na pizzaria que eles estavam procurando. Eles encontram uma ala médica e a área principal da pizzaria com um palco. Eles voltam para a ala médica, encontram um esqueleto e ouvem um barulho vindo de outro corredor. No começo eles pensam em se esconder, mas depois vão lá, encontram uma toitica toda manchada de sangue. Aí eles entram no banheiro e... Eles acordam no palco, achando que aquilo foi um pesadelo. Só que pra confirmar, eles voltam lá no local. A Toychica sumiu e a Baby também. Aí o Minguado acha uma alavanca. Quando ele puxa ela, a energia do local volta. Eles voltam pra área principal e o Minguado acha um pé de cabra no meio das caixas e entrega pro Hulk pra consertar o elevador. Mas a porta começa a se fechar sozinha e o Hulk desiste. Eles voltam pra área principal, mexendo nas caixas do palco, só que a luz acaba. Nós não estamos sozinhos, mano. Algum tempo depois, o Hulk volta a mexer no elevador, mas ele avisa que o sistema tá quebrado e como lá não pega sinal de celular, eles não podem chamar ninguém de fora. No meio disso, o Minguado vê no final do corredor uma versão dele criança andando pelo local, ele segue ela e... Isso que aconteceu agora foi um flashback, confia em mim, isso vai acontecer mais vezes. O Hulk acorda o Minguado e o Minguado acorda contando pro Hulk o que ele viu, mas o Hulk não acredita e começa a falar que tem um animatrônico aparecendo atrás do Minguado, mas toda vez que ele se vira, o bicho some. Eles andam pelo corredor e encontram uma cozinha. Dentro da geladeira eles encontram um hambúrguer, um sorvete, um misto quente e uma comida chinesa. O Hulk vai comer o hambúrguer, mas percebe que tá com sangue, então decide jogar fora mesmo. O Minguado abre a porta pra sair, mas eles se encontram com a Baby. Eles começam a procurar algo pra se defender e o Hulk acha um martelo e um fucking trabuco. O Hulk sai da sala, atira, mas erra, mas pelo menos assustou o bicho. Meu Deus do céu, Eles voltam pro elevador e o Hulk encontra uma partezinha meio solta no elevador, ele quebra e encontra uma escada. E eu vou te falar, é muito engraçado o Hulk quebrando o teto e colocando a escada no criativo. Agora você deve estar pensando, pronto, eles conseguiu fugir, né? Não, porque o Hulk tava fraco. Não tô conseguindo, Minguado, tá muito alto, eu tô com muita fome, tô sem força. Meu irmão, tá sem força onde? Uns episódios depois tá literalmente segurando o Minguado lá pra subir uma escada, meu irmão. Mas bem, o Phantom Fox aparece e sequestra o Hulk. O Minguado então decide voltar depois de ouvir o grito do Hulk e o bicho sumiu. Aí mostra ele numa sala com o Phantom Fox e a Baby. O Minguado começa a procurar o Hulk, o mesmo começa a gritar pra ajuda, o Minguado chega na sala e encontra o Hulk algemado. O Minguado vai procurar a chave e do nada as luzes voltam. O Minguado acha a chave junto de um 38, meu irmão. O Minguado solta o Hulk, leva ele pra ala médica e mostra pra ele o 38. O Minguado sai pra pegar uma água pro Hulk, mas aí o Phantom Fox aparece e o Hulk grita. O Minguado chega no local, pergunta o que aconteceu, o Hulk explica que o Phantom Fox apareceu e o Minguado entrega água pro Hulk. O Minguado decide voltar pro elevador pensando que agora eles vão conseguir sair de lá, só que os animatronics taparam a passagem. Eles veem uma porta de ferro, o Hulk abre ela e lá tem vários animatronics mortos. Eles pensam melhor e decidem abrir o alçapão que tava na sala onde o Hulk tava preso. Eles ouvem um barulho e quando vão investigar, era a Ballora e os outros animatronics. Eles voltam a tentar abrir o alçapão, mas a Ballora tranca eles na sala. Eles abrem o alçapão, se deparam com uma escada, descem caminho até que encontram o Fredbear, que... Eles acordam em uma sala cheia de caixas, o Hulk acha outro pé de cabra e consegue abrir a porta. Eles acham o local de onde eles tomaram o susto do Fredbear e então tentam voltar, mas o alçapão tá trancado, então eles decidem voltar, veem o Fredbear caminhando e entram numa sala cheia de teia e sangue. Eles encontram mais caixas e encontram um livro no meio delas, então o Minguado lê e está escrito: este local é o principal palco da pizzaria, onde havia festas e dançarinas, mas no ano de 1987, uma dançarina que se chamava Ballora enlouqueceu e matou todos do restaurante.
Desde então, ninguém soube seu paradeiro. Depois do Minguado ler isso, eles sentem um fedor e decidem sair de lá, mas aí então a Balora aparece. E quando eu era criança eu tinha muito medo dessa cena aí, por conta que a Balora aparecia tocando essa música macabra. Quando a Balora aparece, eles voltam pra sala com as caixas, mas então eles decidem passar pelo outro corredor, onde o Fredbear passou. Eles encontram uma cozinha, fazem pausa pra beber água, e quando o Hulk vai mexendo na geladeira, ele encontra o livro, onde está escrito: esta era uma cozinha onde servia os convidados que estavam no baile, que após o acontecimento da Balora, ninguém soube sobre os cozinheiros que estavam no local. Dia 18 de janeiro de 1987, uma cena muito assustadora do animatrônico Phantom Fox entrando na cozinha e assassinando os cozinheiros. E ouviam-se gritos e barulhos. Após isso, a câmera parou de funcionar. Depois desse dia, Phantom Fox também parou de funcionar e está em um depósito logo ao lado da cozinha. Eles abrem a porta do depósito e encontram Phantom Fox, Puppet e Nightmare Freddy. O Phantom Fox começa a caminhar e os dois saem correndo. No meio da correria, o Minguado tem um flashback do ano de 1973, onde o dono da pizzaria tá apresentando o Fred. No meio disso tá o Minguado e o Hulk, que estão terminando de comer a pizza e estão caminhando pelo local. Até que eles ouvem o dono da pizzaria falando que a polícia pode fechar a pizzaria. Eles entram no escritório, o Hulk tenta falar sobre aquilo que o dono falou no telefone, mas o Minguado desvia a conversa e o dono dá um pote de bala pra eles e eles saem de lá. Eles vão pra área principal, eles sobem no palco, o Hulk acaba quebrando o microfone porque ele canta muito mal. O dono da pizzaria vê isso e corre atrás deles. Depois mostra o cara dando uma pausa pra ir no banheiro, e então o Springtrap aparece. Depois daquele flashback, o Minguado e o Hulk vão pra uma área onde ainda tá em construção, eles entram no banheiro. Eu tava com muita sede. Sede aonde, meu amigo? Tu tomou água literalmente há uns 3 minutos atrás. Eles entram na cabine do banheiro, onde a porta abre do nada, e então... Eu vou falar, tava tudo normal. Até o Minguado inventar de meter um chip de FNAF no meio. E vou falar, eu prefiro não comentar nada, tá? Só isso. O Hulk acorda o Minguado, os dois abrem a porta do banheiro que tava emperrada e eles ouvem um barulho vindo da parede. O Hulk pega uma marreta e então quebra a parede. Quando eles se deparam, o local parece uma casa e eles encontram a Balora junto da Puppet, que eu prefiro não comentar, e eles só saem correndo. Depois de correrem, eles encontram alguns balões espalhados pelo corredor, eles seguem e dão numa sala com um palco, uma jaula e um carrinho de pipoca. Eles encontram uma chave e então do nada o Balão Boy aparece. O bicho logo em seguida some, leva os balões junto, e o Minguado e o Hulk pensam que aquilo foi coisa da cabeça deles. Eles então veem uma porta que tava no local, o Minguado quebra as tábuas com a marreta e o Hulk tenta abrir com aquela chave que eles tinham encontrado, mas a chave tava muito velha e quase quebrava na fechadura. Eles decidem voltar ao corredor, mas o Minguado acaba cortando a perna em um dos arames que tinha no local, e então eles vão pra área da Balora caçar algum remédio. O Hulk não encontra nada e faz um curativo improvisado com a calça do Minguado. Eles voltam pra escada e se encontram com a Baby, então o Hulk dá uma marretada na cabeça dela. Eles sobem as escadas e dessa vez o alçapão tá aberto, e quando eles se deparam do outro lado do corredor tá o Phantom Fox. O Minguado então tem outro flashback onde tá a pizzaria abandonada e ele se encontra com o dono da pizzaria. O dono então explica por que a pizzaria fechou, com aquela velha história de que as crianças morreram, virou os animatronic. Ele também explica que quando ele tava falando no telefone, era por conta que o animatronic tentou atacar ele e a polícia, já sabendo disso, queria fechar o local. Então o Ethered Bunny aparece no corredor do nada. O Minguado e o dono se escondem atrás do palco, o dono pega um pé de cabra e fala pro Minguado ir até o elevador e ir embora. Vai! Ai, caramba! Eu preciso sair daqui! Rápido! O Minguado acorda no flashback e o Phantom Fox sumiu, mas no lugar apareceu o corpo do dono da pizzaria. Eles voltam pro elevador, o Hulk continua tentando abrir a passagem com a marreta, mas o Minguado some do nada, e o Hulk começa a caçar ele, mas não acha. Ele volta pro elevador e quando ele se vira... Minguado? Minguado! Fala comigo! E na verdade aquilo era uma máscara, então o Minguado mostra a sala onde ele achou a máscara e lá tem uma jaula com vários animatronics. O Minguado então deduz que alguma pessoa fez isso com os animatronics. Então o Hulk tem a ideia de voltar lá pra baixo pra ir naquela sala com a porta, por causa que lá pode ser a saída. Eles abrem o alçapão e descem. De primeiro eles notam que o local tá todo empoeirado e quando eles chegam nas casas veem que a Baby sumiu, sendo que o Hulk tinha matado ela. O Minguado diz que deve ter sido o cara que prendeu os animatronics que pegou a Baby. O Hulk até concorda, mas ele acha que não é uma pessoa, isso é um animatronic. Eles continuam caminhando até que do outro lado do corredor eles veem o Fredbear sair correndo. O Hulk pensa em bater nele, só que não vai dar certo não, e eles vão até a sala. Eles começam a procurar algo pra poder abrir a porta, então o Hulk encontra uma algema e uma chave no carrinho de pipoca. O Hulk tenta abrir a porta, mas não vai, então o Minguado pega a chave e tenta ele mesmo, só que aí... Olha pra trás! Ai, meu braço!
O Minguado leva um mordidão no braço e o Hulk amarra o ferimento, só que o Minguado acaba desmaiando de dor. O Hulk sai pra procurar um remédio pro Minguado e o mesmo acorda alguns minutos depois. Os dois se reencontram e o Minguado entrega a marreta pro Hulk, que vai na frente pra poder abrir a porta de novo. O Minguado entrega a chave pro Hulk e dessa vez a porta abre. Por que não abriu antes, eu não sei. Os dois entram e se deparam com uma casa roxa que tá toda abandonada e também com um túmulo no meio. Eles abrem a porta e encontram um quarto que também tá todo roxo. O Hulk mexe em um dos armários e encontra um livro. E nele está escrito: cuidado, eu estou vendo tudo, eu sei de tudo, eu fiz os animatronics. Depois de ler isso, eles começam a ouvir passos, mas não tem lugar para se esconder no quarto, então eles decidem sair. Até que então... o Homem Roxo aparece. Nesse momento você deve estar pensando, e o que aconteceu depois? Então, a gente nunca vai saber, por conta que esse último episódio foi lançado dia 31 de janeiro de 2017, ou seja, faz um bom tempo isso, e duvido que o Minguado vai voltar pra continuar essa série. E eu acho que tem duas hipóteses pelo qual a série terminou. Número 1, ou o Minguado queria deixar o final em aberto mesmo, só de sacanagem, ou ele só tava cansado mesmo. Mas agora vamos pra minha parte favorita, que é o que aconteceu depois. Minha primeira teoria é que quando eles tentaram fugir, o Purple Guy já pegou eles e transformou em animatronic. Agora eu tenho uma segunda teoria que pode ser considerada o final bom. Aí aconteceu a mesma coisa. A diferença é que o Minguado e o Hulk conseguiram cacetar o Purple Guy na porrada e sair de lá. E isso é bem improvável, já que o próprio Hulk diz que eles estão lá 5 dias sem dormir e o Purple Guy tem um exército de animatronics ao favor dele, então meio que é impossível esse segundo final. Agora, minha terceira e última teoria é que o Purple Guy é do bem. Por conta que no próprio livro ele diz que vê tudo, ou seja, ele deve estar vendo o Minguado e o Hulk explorando o local. Então, ele religou as luzes naquela hora pra ajudar eles. E também ele tinha prendido os animatronics como forma de ajuda. Mas eu também duvido desse último final, já que na própria thumb ele aparece sujo de sangue, então a gente não deve confiar muito na lábia desse sujeito. Essa foi a série de Sister Location do Minguado. Dou uma nota 8 pra ela, ela foca muito no terror psicológico e eu me borrei muito nas calças vendo isso, ou seja, funcionou. Caso você quiser ver a série, eu deixei aí embaixo um link da playlist, né, com todos os episódios. Se você quiser ver mais coisas desse tipo, passa lá no canal Resumo G, que é uma parceria entre mim e meu amigo. Acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar, então até mais.